Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. Provérbios 18, 24. Palavra do Senhor, né? Os amigos são poucos, mas são como as estrelas que brilham durante a noite, quando a gente precisa. Durante o dia eles estão lá, ninguém vê a diferença. Essa é a palavra de Deus. E este é o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo, que recebe você com carinho às 6 da manhã, abrindo a programação. Com um capítulo todos os dias, nesse processo da Igreja Adventista de estudarmos um capítulo todos os dias, 1189 capítulos. E nós vamos hoje passar para o 40º programa que estamos gravando. Que delícia estudar a Bíblia, que delícia. Você que está no NT Play, você que está no YouTube, Reavivados por Sua Palavra, NT, o nosso canal ali. E eu quero mandar um abraço especial aqui para um pessoal, olha aqui, é para um anjinho da esperança, para o Pedrinho, Curioso Bike, é um anjinho, ele diz assim, eu assisto todo dia, olha que graça. Então, meu amigo, um grande abraço para você, meu queridinho. A Cristine marca também, ela manda um grande abraço, então tá aí, um outro abraço para você. Pedro, Cristiane, vocês são muito bem-vindos ao nosso canal e aqui é o programa também. Faça como os dois, se inscreva lá no canal, dê o seu like, importante dar o seu like. Aí nós vamos ter a certeza de que estamos crescendo em Cristo Jesus, tá bem? Vai lá, se inscreva e compartilhe. Não esqueça de compartilhar o programa. Deixa eu fechar aqui meu computador, tá bem? Vamos lá? Vamos dar uma recapitulada no 39? 3 coisas. É o último bloco aqui do 34 ao 39 e o 52. Vamos ver outro dia o 52. Mas aqui a palavra de Deus se cumpre. 3 coisas acontecem. Zedequias é preso, foge, tal, é pego, é levado para Nabucodonosor, fala face a face, se cumpre a palavra. Se cumpre a palavra porque começa assim, foi tomada Jerusalém, se cumpre a palavra, foi tomada. Houve uma brecha, eles entraram, acabou com tudo. Depois ele foi levado e Jeremias falou assim, seus filhos, as mulheres, eles vão todos morrer. E morreram às vistas dele. Seus príncipes também, pois ele foi cegado, os olhos furados. Cumprimento da palavra. Cumprimento da palavra na cidade. A cidade foi queimada, os muros derribados. Mas olha, a palavra se cumpriu porque os desertores, os que se entregaram a Nabucodonosor ou ao exército dele, foram salvos, foram levados para a Babilônia. Os pobres foram deixados lá e foram dados vinhas para eles tocarem. Era só fazer isso, fazer o que Deus tinha dito, se entregue. Não se entregaram. E por último, Deus cuida do profeta. Deus cuida. Nabucodonosor disse assim, olha, tem Jeremias aí, cuidado com ele. Hein? Não vão fazer mal para ele. Veja o que ele quer fazer e faça. Uau! Tantos anos pregando, aconteceu, de fato. Eu acho que ele não disse assim, uau, não falei que ia acontecer, não foi isso. E ele fala de Ebed-Meleque. E diz, olha, você vai ser salvo. O que você fez foi grande. E seguramente isso deve ter acontecido. Mas não é lindo a palavra de Deus? Aí vamos começar agora um novo bloco, o bloco do 40 ao 45. Uma tragédia chama a outra. Logo depois do intervalo. Já estamos de volta, este é o seu programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. É um prazer ter você aqui com a gente, você que chegou agora para desfrutar desse momento tão especial. Quero mandar um abraço aqui para os Anjos da Esperança. Importante o trabalho que vocês fazem, as doações que mantêm as mídias sociais, os cursos bíblicos, a TV e o rádio também.
Privilégio ter você como parceiro, como parceira, como anjo, anja e anjinho também. Aqui está um número telefônico, você pode entrar em contato para saber como se tornar um anjo da esperança também, tá bom? Vale a pena. Quero mandar também aqui um abraço para todos os que nos escrevem pedindo o DVD, o nosso DVD. Esse DVD estamos aí todos os dias anunciando para você, para que você possa pedi-lo, vale a pena. Se você não pediu ainda, corra. Aqui está um número do WhatsApp, é só escrever ali. Fulano de tal, rua tal, número tal, pronto. Você vai receber em casa. Aí, tá bem? Então, não demore. O tema de Paulo, ou os temas que Paulo discute, ou 15 temas que Paulo discute nas suas cartas, são discutidos ali também pelo pastor Gilson Brito. Tá bom? Só escrever para cá. Vamos lá? Capítulo 40. Capítulo 40, olha só, já estamos no 40. Tudo aconteceu conforme Jeremias tinha falado, e agora o bloco de agora é do 40 ao 45. Uma tragédia chama outra, várias tragédias aqui, várias tragédias. Aqui Jeremias e o restante do povo ficam com Gedalias, que foi o nomeado governador para ficar em Jerusalém, para cuidar ali. E para dirigir. Na realidade ele não ficou em Jerusalém, ele ficou em Mispa, talvez fosse mais próximo, mais direto o caminho para ele entrar em contato com os babilônicos, Então aqui a gente divide em alguns aspectos. O capítulo 40 vamos dividir em duas partes. O 41 faz parte do 40, como outros que nós já vimos aqui. Do 1 até o 10 do 41 estão incluídos aqui, é a mesma história, Mas a gente vai dar uma paradinha e vai só mencionar alguma coisa para amanhã a gente passar o 41, tá bom? Então aqui Jeremias, pastor fiel, e o capitão preocupado. Alguma coisa estava preocupando o capitão de Gedalias. E Gedalias não percebeu o que ia acontecer. Tremendo aqui. Bom, vejam primeiro aqui o que aconteceu com Jeremias, Jeremias, pastor fiel. Eu vou ficar com o povo. Ele demorou para responder um pouco, se ia para a Babilônia, para onde ia. Então, já o capitão já achou que ele ia ficar mesmo lá. Então, alguns versos, ele estava em Ramá, acorrentado. Ele estava em Ramá, acorrentado. Então, as informações vão fluindo aqui maiores, Então, Nebuzaradã, o chefe da guarda, pôs em liberdade em Ramá a Jeremias. Foi esse o pedido de Nabucodonosor para ele. E ele estava atado com cadeias de ferro, estava sendo levado de Jerusalém, de Ramá, no caso. Eles juntaram todos os que seriam cativos ali. Daniel estava lá também, e os seus companheiros e outros tantos, e seriam levados. Então tomou o chefe da guarda a Jeremias, e olha o que ele diz aqui: o Senhor teu Deus pronunciou este mal contra esse lugar. Ele trouxe isso porque o povo pecou contra ele. Olha só. E não obedeceram a sua voz. Agora, pois, eu te livrei. Diz aqui hoje, verso 4. Eu te livrei hoje das cadeias que estavam nas tuas mãos. Se te apraz vir comigo para a Babilônia, venha. Se não te apraz vir comigo para a Babilônia, deixa de vir. Olha toda a terra que está diante de ti, para onde julgares bom e próprio ir, vai para aí. Aí ele não respondeu. E ele disse: então volta para Gedalias, filho de Aicão. Aicão foi aquele que o ajudou quando ele estava preso no templo. Ele defendeu Jeremias. Esse é Aicão, ele defendeu. Então deu-lhe o chefe da guarda mantimento e um presente e o deixou ir. Pronto, aí termina um pouco aquela ideia de Deus estar cuidando, Deus está cuidando dos seus servos, dos profetas. Então ele foi um pastor fiel. E olha que verso bonito aqui, o verso 6 diz assim:
Bom, assim foi Jeremias para Gedalias, filho de Aicão, a Mispa, porque ele estava em Mispa, e habitou com ele no meio do povo que havia ficado na terra. É o capitão que fica até o último momento no navio, não abandona a embarcação. Ele é aquele que vai comigo até o final. Deus é assim. Isso aqui é uma imagem de Deus. Habitou no meio do povo. Emanuel não é aquele que habita no meio do povo? Deus conosco. Veio tabernacular, né? Montar a sua tenda entre nós. E aqui um exemplo de Jeremias. Jeremias está seguindo o exemplo aí de Deus, né? Está no povo, com o povo. Ele não queria privilégios. Se ele fosse para a Babilônia, ele teria um quartinho legal, bacana, talvez conhecesse já Daniel, não sei. Eles iam se dar bem ali. Porque, olha, por quase 30 anos pregando a mesma coisa, olha que situação. Então ele foi lá e habitou. Agora, do 7 ao 12, tem aí um camarada muito bacana. É o governador fiel. Governador fiel. Aqui, Jeremias, o pastor fiel, e aqui o governador fiel, Gedalias. Ouvindo, pois, que os capitães dos exércitos que estavam no campo, eles e seus homens, que o rei da Babilônia nomeara governador a Gedalias, filho de Aicão, e que lhe havia confiado homens e mulheres, meninos e mais pobres na terra, então vieram ter com ele a Mispa saber Ismael. Ismael tinha sido mandado pelos amonitas para criar problemas ali, né? Amonitas, filhos de Amon. Aí ele chegando, Gedalias, filho de Aicão, disse assim: olha, não tem problema, fiquem aqui, nada temais da parte dos caldeus, ficai na terra, servi ao Senhor, ao rei de Babilônia, e bem vos irá, não crie nenhum problema aqui. E eu habito aqui em Mispa para estar às ordens dos caldeus. Podem colher frutos aí, frutos de verão, azeite, e pode guardar, não tem problema nenhum. Pode ficar conosco. Estão vindo lá dos amonitas. E aí Gedalias, um homem fino, né? Então eles voltaram, todos eles, aos seus lugares onde foram lançados, e vieram à terra de Judá. Então não havia só pessoas dos amonitas, os judeus de outros lugares vieram e colheram. E eles também. Ismael estava lá, mas não é Ismael, tem nada a ver com Ismael, filho de Abraão, né? Agora vem um capitão preocupado, é um outro trecho aqui, até o finalzinho do capítulo 40. E depois segue até o capítulo 41, verso 10. Esse é o contexto todo. Joanã, filho de Careá, e os príncipes dos exércitos que estavam em Mispa, disseram para o governador: sabes tu que Baalins, rei dos filhos de Amon, enviou Ismael para tirar-te a vida? Mas Gedalias, filho de Aicão, não lhe deu crédito. Imagina, estava preocupado. Então Joanã disse assim: olha, é o seguinte, eu vou agora e vou sozinho e mato Ismael. Não tem problema não, mas Gedalias, aí estamos no finalzinho aqui do capítulo, mas Gedalias, tomou uma dura, né? Disse: não faças tal coisa, porque isso que falas contra Ismael é falso. É falso. Decisão errada. Ele não estava enxergando todos os lados, é importante. E aí o capítulo 41 fala do homicida dissimulado, que foi Ismael. Aí vai contar um pouquinho da história de Ismael. Ismael vai lá com Gedalias, né, come, depois mata Gedalias, matou todos os que estavam lá, os príncipes, matou todos os judeus que estavam lá. Ele estava lutando contra a Babilônia, hein? Os amonitas não eram nada. Então fica essa história. Ismael ainda matou mais gente que vinha,
Com 10 homens, ele matou mais uns 80 que estavam chegando. A história vai contar, amanhã eu vou fazer detalhes, vou dar detalhes para vocês. Guardou os corpos numa cisterna. E aí a história continua, né? Ismael levou cativo um monte de gente, um monte de mulheres, um monte de homens. E a história do 41 continua, porque esse Joanã não vai entregar os pontos. Então, que lições nós temos aqui do 40? Jeremias, um pastor fiel. Sempre fiel a Deus. Mais 20, 30 anos pregando. Quase. Não deixou de falar o que Deus tinha dito para ele falar. Teve dúvidas? Teve, mas foi fiel. E mesmo nessa hora, depois que Babilônia foi e tomou a Jerusalém, ele ficou e habitou no meio do povo. Emmanuel. Ele era Deus conosco, representante de Deus, a boca de Deus. E aí vem essa história de Ismael, né, dissimulado, vem para matar. E o governador não percebe essa história. A gente às vezes não tem essa visão lateral, né? Enxergar os fatos, que as pessoas pensam. Não sabe o que as pessoas pensam, ninguém vai saber o que as pessoas pensam. A gente tem muito essa questão de não prestar atenção mesmo. Diz que os ladrões ficam procurando na rua alguém que está olhando para cima, olhando para baixo. As pessoas são determinadas, que sabem para onde vão, ali, vou para lá. Essas são mais difíceis, né? De serem pegas. Aqui nós temos um bom governador, mas não era perspicaz, né? Não enxergava o que estava acontecendo ao seu redor. E pagou com a própria vida essa situação e criou um probleminha ali para os judeus que estavam com ele e todos aqueles. Gedalias morreu ali então. Que Deus nos abençoe e que possamos ser como Jeremias, fiéis. O texto que vai trazer do 40 ao 45, que traz essas histórias, tragédias e tal, são efeitos colaterais da guerra, né? Lamentavelmente. Há muitos efeitos, há muitos. Nós estamos numa guerra e temos muitos efeitos colaterais. Muitas coisas acontecem por falta de atenção. Na guerra a gente tem que ter atenção dobrada. E sabe o que ajuda muito na guerra? O companheiro, a companheira. Porque daí podemos olhar 360 graus quase. Um pode ajudar o outro. Então nós precisamos dos irmãos, das irmãs da igreja. Que você possa ser este auxílio que Jeremias foi para o povo. Que você possa ser não perspicaz, não é a palavra, mas atento, porque nós estamos numa guerra. O inimigo está colocando armadilhas em todos os lugares. Pelos lugares que você passa. Pelos lugares que você vai escolher para um atalho. Então fique de olhos abertos e fechados em oração. Vamos orar. Pai querido, pedimos a tua bênção nesse instante. Que possamos ter este coração de Jeremias, nos interessarmos pelas pessoas. Amarmos as pessoas. E usarmos as coisas. Ajuda-nos a termos também esta visão que só o Senhor pode dar. A visão do mundo que estamos vivendo. As decisões que precisamos tomar. E que não tenhamos medo disso. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Agora você fica com a ilustração do capítulo e a música. E a gente volta amanhã. Após a destruição de Jerusalém, o rei da Babilônia ordenou ao chefe de seu exército, Nebuzaradã, a não fazer nenhum mal a Jeremias, mas que cuidasse bem dele e que concedesse qualquer pedido seu. Nebuzaradã então deu a Jeremias liberdade para ir a qualquer lugar que quisesse. Jeremias decidiu viver perto de Gedalias, em Mispa de Benjamim, a quem Nabucodonosor nomeou como governador de Judá. Gedalias era um bom governador. Ele procurou a bondade e a felicidade do povo de Judá.
Porém, o capítulo 40 do livro de Jeremias revela que havia capitães do exército de Judá do lado de fora de Jerusalém que não foram capturados pelos babilônios. Eles foram a Gedalias e lhe disseram que havia um plano de matá-lo através de Ismael, a mando de Baalins, o rei dos Amonitas. Gedalias não acreditou no relatório de Joanã e dos capitães do exército da Judéia, mas Joanã estava preocupado e propôs um plano para matar Ismael antes que ele matasse o governador. Joanã sabia que o pequeno povo remanescente de Judá se dispersaria caso o governador Gedalias fosse assassinado por esses assassinos pró-egípcios. No entanto, o governador foi complacente para com os assassinos ao não acreditar no relatório. Ele ordenou a Joanã no verso 16: Mas disse Gedalias, filho de Aicão, a Joanã, filho de Careá: Não faças tal coisa, porque isso que falas contra Ismael é falso. Gedalias cometeu um terrível erro de julgar as pessoas de forma errada. Aquele que estava falando a verdade querendo ajudá-lo, Gedalias achava que era um mentiroso. Porém, aquele que queria tirar sua vida através do assassinato, Gedalias achava que era confiável. A Bíblia, através desta história, nos mostra como nosso julgamento precipitado pode estar completamente errado, pois nos faz confundir amigos com inimigos e inimigos com amigos. Em nossos tempos, com a grande onda de fake news, mais do que nunca precisamos ser cautelosos com o que acreditamos ser verdadeiro ou falso. Sabedoria é garantir se as nossas certezas não estão baseadas em falsidades. A esperança de estarmos com Cristo, ela nos faz continuar vivendo nessa terra, apesar de tanta coisa ruim, tanta coisa triste. Mas, além do lugar, imagine o momento em que você vai olhar nos olhos de Jesus. A pessoa que podia estar no céu reinando e olhando para esse planeta caído. Mas não, ele saiu de lá e veio até aqui para morrer por você e por mim. Nós vamos poder abraçar esse Jesus. Nós vamos poder olhar nos seus olhos e vamos poder passar a eternidade com Ele. Que você nunca deixe de sonhar com esse dia, com esse encontro, porque ele está marcado, o Senhor nos prometeu. Almejo o dia em que verei uma pequena luz no céu, e essa luz aumentará. Milhares de anjos surgirão. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei feliz, eu viverei, verei Jesus. A voz de Deus irá soar, nas nuvens sua glória surgirá, 1000 gerações se encontrarão